Uirnshoman. Uma senhora de 63 anos, chamada Marisa Rosa das Neves, foi limpar um velho galinheiro abandonado na fazenda para onde acabara de ir, sem ter para onde correr. Ao arrastar as tábuas podres e molhadas que cobriam o chão, ela descobriu um buraco misterioso na terra batida, escondendo um segredo que não era dela. Quando ela olhou lá dentro, encontrou algo que mudaria não apenas o seu destino miserável, mas revelaria um segredo guardado por mais de 30 anos naquela propriedade esquecida. Você consegue imaginar o que passa pela cabeça de uma mulher que perdeu absolutamente tudo na velhice e, ao tentar apenas sobreviver num lugar rejeitado, acaba tropeçando num mistério que todos achavam enterrado para sempre? Parece coisa de romance de cordel, mas essa história aconteceu de verdade no interior de Minas Gerais em 1938, numa época em que a bondade era a mercadoria mais rara e cara. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa seu like, porque o final dessa história vai te emocionar e surpreender de um jeito que você nunca imaginou, provando que nunca é tarde para recomeçar. O que essa senhora encontrou naquele buraco não era o que ninguém esperava. E a forma como isso transformou a vida dela e de outro homem solitário vai te fazer acreditar que o destino tem caminhos que a gente jamais compreende. E me conta aqui nos comentários. Você acredita que a sorte pode mudar na velhice? Adoro ler suas opiniões sobre essas jornadas emocionantes do nosso Brasil antigo. A história de Marisa e Josué começa na poeira de uma estrada esquecida. No ano de 1938, o interior de Minas Gerais ainda era um lugar onde o tempo parecia correr de forma diferente e a lei dos coronéis pesava mais que a do governo. As fazendas ficavam isoladas umas das outras por léguas de estrada de terra batida, e a comunicação entre as poucas propriedades dependia de viajantes ocasionais ou tropeiros cansados que cruzavam a região com suas mulas. A vida ali era dura, mas previsível, até que a ganância e a falta de honra dos mais novos vieram bagunçar o velho código de conduta que regia aquelas terras áridas. Foi nesse cenário de abandono e incerteza que a tragédia de Marisa Rosa das Neves atingiu seu ápice. Marisa, com seus 63 anos e um corpo curvado por décadas de sol a pino, tinha acabado de perder o único lar que conhecera nos últimos 40 anos. O arrendamento da pequena gleba, onde plantava e criava, se findou brutalmente, não pela morte do velho dono, mas pela avidez insaciável do novo fazendeiro, um filho da capital que não aceitava o costume do aperto de mão. Ele ordenou que ela se fosse e seus próprios filhos, já casados e estabelecidos em outras cidades, viraram-lhe as costas com desculpas esfarrapadas sobre não ter espaço ou dinheiro para recebê-la. Aquela rejeição, vinda de sua própria carne e sangue, doía mais do que a perda da casa em si. Com um pequeno saco de estopa contendo apenas uma muda de roupa, uma imagem de Nossa Senhora e o alvará de casamento amassado, Marisa começou sua jornada desesperada sob o sol inclemente. Ela era uma alma só, jogada na poeira da estrada como um pedaço de casca seca, sem rumo definido, apenas a necessidade urgente de se afastar da humilhação daquele despejo. Cada passo era uma facada nas costas, lembrando-a do peso da velhice e da crueldade silenciosa com que a vida e seus filhos a presenteavam naquele final de tarde triste. Ela tentava se lembrar das orações, mas as palavras fugiam, substituídas apenas por um lamento mudo e constante. A imagem dos filhos negando-lhe abrigo. "Mãe, a casa é pequena, o dinheiro é pouco", ecoava na mente de Marisa como um sino rachado, descompassado e doloroso. Ela havia sacrificado sua juventude e suas economias para criá-los e educá-los o melhor que podia, esperando em troca apenas o amparo natural da família na sua decadência. Agora, a recompensa era a solidão da estrada e a ameaça iminente de dormir ao relento, com apenas o frio das montanhas como companhia. O cansaço a consumia, forçando-a a reduzir o passo a um arrastar lento, quase uma súplica ao chão que mal a sustentava.
A jornada de Marisa a levou por uma trilha secundária menos movimentada, onde o silêncio era interrompido apenas pelo zumbido dos insetos e o uivo distante de algum cão vadio. Seu estômago roncava, mas a fome era um incômodo menor comparado à dor no peito, uma dor profunda que ameaçava sufocar-lhe a esperança. Ela se lembrou das histórias antigas de viajantes que sucumbiam nas estradas e pensou: será que meu fim será aqui, engolida pelo mato, esquecida como se nunca tivesse existido? A ideia lhe dava um medo gélido, mas, ao mesmo tempo, uma estranha resignação. Na beira da estrada, sob a sombra escassa de um ingazeiro, Marisa não aguentou mais. As pernas tremeram, os joelhos cederam, e ela desabou na terra, soltando o saco de estopa com um suspiro que parecia extraído do fundo de sua alma. Ela fechou os olhos e as lágrimas que há muito tempo se recusavam a vir escorreram quentes pelo rosto vincado. Foi ali, naquele instante de rendição absoluta, que ela finalmente encontrou a força para rezar, não por um milagre financeiro, mas apenas por um lugar seguro para passar a noite, longe da vista de qualquer bicho ou gente mal intencionada. A sua súplica silenciosa não ficou sem testemunha. A uns bons metros dali, montado em seu cavalo, vinha Josué Dias Pereira, um fazendeiro de 57 anos que caminhava para lugar nenhum, mais por hábito do que por necessidade. Josué era proprietário da fazenda Santo Antônio, uma terra razoável, mas que ele vinha deixando decair em melancolia desde a morte de sua esposa, 3 anos antes. Ele a observou de longe, a figura curvada, o desamparo evidente. A apatia que o consumia há anos foi subitamente desafiada por um impulso de decência que ele pensava ter perdido. Josué era um homem de semblante severo, mas de coração mole, escondido sob uma camada de tristeza e desinteresse pela vida. Sua fazenda estava parcialmente abandonada, a produção baixa, e ele vivia mergulhado em lembranças amargas. No entanto, ver aquela senhora morena, vestida de preto, desfalecida na beira da estrada, despertou a memória dos ensinamentos de sua mãe, que lhe dizia: ninguém pode ver a tristeza de seu irmão e seguir em frente sem olhar para trás. Ele se debateu internamente: seguir em frente e ignorar a dor, ou se envolver e correr o risco de quebrar a sua tão confortável bolha de isolamento? Por um momento, Josué pensou em dar a volta, fingir que não a tinha visto, mas o código de honra do velho fazendeiro, aquele que a mãe tanto prezava, foi mais forte do que a sua vontade de se isolar. Ele puxou as rédeas do cavalo e se aproximou com cautela, a poeira levantada pelas patas do animal, parecendo um véu a separá-lo da miséria alheia. Marisa o olhou, e a expressão em seus olhos não era de medo, mas de uma exaustão que beirava a morte. Era a pura imagem da derrota. Josué desmontou com a lentidão de um homem cansado de carregar o peso do mundo e se ajoelhou desajeitadamente perto dela. Ele não sabia o que dizer. As palavras de conforto pareciam vazias diante de tanta dor real. Ele apenas perguntou com a voz rouca o que havia acontecido e para onde ela estava indo. Marisa, envergonhada e humilhada pela sua situação, conseguiu murmurar, com dificuldade, sobre o despejo e a ingratidão dos filhos. Ela não pedia nada, apenas aceitava a sua sorte. A história de Marisa acertou em cheio o ponto fraco de Josué: a solidão. Sua casa estava vazia, e ele tinha uma pequena cabana de caseiro, abandonada há anos na parte de trás da fazenda. Embora estivesse caindo aos pedaços, oferecia um teto e paredes. Era um gesto impensado, um risco, pois os moradores da pequena vila de São Miguel do Cedro jamais aceitariam que um homem solteiro acolhesse uma mulher desconhecida, mesmo idosa. Ele estava prestes a arranjar para si um bom monte de fofocas. O fazendeiro, contudo, ignorou a razão e agiu por instinto. Levante-se, senhora. Meu nome é Josué Dias Pereira e eu tenho a fazenda Santo Antônio, não muito longe daqui.
Tem uma cabana lá na propriedade, está em ruínas, mas tem um teto. É melhor que o chão da estrada. Eu não aceito que a senhora durma aqui. O tom de Josué era firme, não de caridade, mas de uma ordem carregada de um profundo respeito pela dignidade humana que ele temia ter perdido. Marisa olhou para ele desconfiada, mas sentindo o calor genuíno por trás da aspereza das palavras. Ela hesitou. Aceitar a ajuda de um estranho era perigoso, mas a alternativa era a morte. A fome e o desespero eram seus maiores conselheiros. Ela aceitou, agradecendo com um aceno de cabeça. Josué a ajudou a se levantar, pegou o pequeno saco de estopa dela e a conduziu gentilmente até seu cavalo, insistindo para que ela subisse na sela. Ele caminhou ao lado, servindo de guia e de proteção. O sol já se punha, pintando o céu de tons alaranjados e roxos, quando Marisa e Josué chegaram à fazenda Santo Antônio. O lugar era vasto, mas visivelmente descuidado, com cercas quebradas e capim alto dominando o terreiro. A casa principal era grande, mas escura, transmitindo uma atmosfera de desolação que espelhava o espírito de seu dono. Marisa sentiu a tristeza do lugar, mas para ela era um castelo comparado à estrada de poeira que acabara de deixar para trás. A pequena cabana de caseiro ficava nos fundos, perto de um velho curral e de um galinheiro visivelmente abandonado, coberto de tábuas podres e cipós. Josué a levou até lá, abriu a porta com dificuldade, espantando os morcegos, e acendeu um lampião a querosene que trouxera. O básico está aqui, um colchão velho e um pouco de água. O fogão a lenha ainda funciona. Descanse. Amanhã a gente conversa sobre trabalho e como podemos arrumar isso aqui, disse ele rápido, querendo fugir da intimidade forçada. Marisa estava grata, mas determinada. Ela não queria ser uma mendiga. Seu Josué, eu agradeço por me salvar, mas eu não sou de ficar parada. Posso começar limpando e arrumando a casa principal, se o senhor permitir. Eu sou boa com terra, com horta, com limpeza. Josué sorriu levemente, um gesto que há muito não fazia. A gente vê isso amanhã, Marisa. Boa noite. E não se preocupe, a senhora não está sozinha. Ele deixou a cabana, deixando Marisa envolta na luz fraca do lampião e na quietude da sua nova e temporária morada. O primeiro passo para o recomeço estava dado. Marisa se ajoelhou ao lado do colchão, tirou a imagem de Nossa Senhora do saco e a colocou sobre uma caixa de madeira. A cabana cheirava a mofo e abandono, mas ela se sentia segura pela primeira vez em dias. Ela rezou, agradecendo a Deus e aquele estranho gentil. Em seguida, seus olhos caíram sobre a bagunça do lado de fora, onde um velho galinheiro abandonado se destacava na penumbra, parecendo um esqueleto coberto de teias. Algo lhe dizia que seu trabalho começaria por ali. O amanhecer na fazenda Santo Antônio chegou carregado de uma névoa fria e espessa, o típico frio das madrugadas mineiras, que invadia a pequena cabana de Marisa e a fazia tremer sob o cobertor fino. O cheiro de terra molhada e mofo era forte, mas era o cheiro da segurança, e ela agradeceu por isso. Ao abrir a porta, o sol ainda não tinha força, mas a claridade revelou o grau de abandono da propriedade. A casa principal de Josué, embora grande, estava coberta de limo, e as janelas pareciam olhos vazios, encarando o passado. A primeira tarefa de Marisa foi acender o fogão a lenha, um desafio que ela dominou com maestria antiga, buscando galhos secos e organizando as brasas com cuidado de quem sabe que o fogo é vida. O calor que irradiava do forno de barro era o primeiro toque de conforto genuíno que ela sentia em semanas, e o som do estalar da lenha era uma música calma para seus ouvidos exaustos. Ela preparou um café ralo, mas quente, e comeu um pedaço de pão duro que Josué lhe trouxera na véspera, sentindo o corpo agradecer cada migalha.
Seu olhar se fixou novamente no velho galinheiro, que se destacava na paisagem de abandono. Era uma estrutura robusta, outrora bem cuidada, mas agora parecia um amontoado de madeira apodrecendo sob o ataque de cupins e umidade. Para Marisa, começar a limpeza ali era simbólico. Era começar pelo lugar mais esquecido e desprezado. Ela pegou uma enxada velha e enferrujada que encontrou perto da cabana e se dirigiu à estrutura. Ao entrar, o cheiro era insuportável. Uma mistura de estrume antigo, penas em decomposição e terra úmida. O chão, uma mistura de terra batida e tábuas soltas, estava repleto de lixo. Os ninhos e poleiros estavam cobertos de teias de aranha grossas como algodão. O silêncio era total, indicando que ali não havia vida animal há muito tempo. Marisa suspirou, mas o peso da tarefa, por incrível que pareça, lhe dava um novo sentido. Ela não estava mendigando, estava pagando por sua estadia com o único bem que lhe restava, sua força de trabalho. Enquanto Marisa lutava contra o abandono, a notícia de sua chegada a Santo Antônio já havia chegado à vila de São Miguel do Cedro. As línguas ferinas da comunidade, lideradas por Dona Odete, a proprietária da venda local e rainha das fofocas, não tardaram a tecer suas próprias versões. O que um homem solteiro como Josué, que vive isolado há 3 anos, quer com uma velha forasteira? Perguntavam. O consenso era que Marisa era uma aproveitadora, uma caçadora de herança, que usava sua idade e desamparo como disfarce. Josué, alheio à torrente de fofocas, apareceu no galinheiro no meio da manhã, trazendo-lhe um pote de água fresca e um lenço para proteger o nariz. Ele ficou observando-a por um tempo, admirado pela obstinação com que ela atacava a sujeira. Marisa não era rápida, mas era metódica, limpando cada canto com uma diligência que há muito não se via na fazenda. Ele sentiu uma pontada de vergonha pela sua própria inércia, pela forma como tinha permitido que a propriedade de sua família se desintegrasse em meio à sua dor. Marisa, não precisa fazer tanto esforço assim no primeiro dia, disse Josué, com a voz baixa. A senhora está se matando de trabalhar. Não é esforço, seu Josué, é pagamento, respondeu Marisa, sem levantar os olhos da terra que cavava. Se a gente não arruma a sujeira de fora, a sujeira de dentro não descansa. Esse galinheiro parece que guarda um segredo de tanto abandono. Josué sorriu fracamente, abanando a cabeça. Segredo, Marisa? Aqui só tem poeira e teia. Minha mãe, Dona Esmeralda, gostava muito daqui. Ela dizia que o galinheiro era a chave da recuperação da fazenda, mas isso foi há 30 anos. A menção à mãe, que ele raramente fazia, era um sinal da confiança que estava começando a depositar na velha. Ele a deixou sozinha novamente, mas as palavras de Marisa sobre o segredo do galinheiro ficaram ecoando em sua mente, juntamente com a lembrança de sua mãe. Josué voltou para a casa principal e tentou retomar a papelada, mas não conseguiu. A presença de Marisa, silenciosa e trabalhadora, havia quebrado o feitiço de sua apatia, trazendo à tona o peso de sua própria negligência e a promessa de sua mãe. Marisa trabalhou incessantemente até o crepúsculo. Ela conseguiu remover a maior parte do estrume e das tábuas podres, expondo o chão de terra batida irregular. Em alguns pontos, as tábuas pareciam ter cedido, mas em outros estavam estranhamente firmes. Ela sentia o cheiro da terra limpa misturado ao odor fraco de umidade. A pele de suas mãos estava em carne viva e suas costas doíam com uma intensidade lancinante, mas ela não parou. Ao arrancar um pedaço de tábua mais grossa e recalcitrante que parecia enterrado, Marisa sentiu algo estranho. A terra sob aquele ponto era mais escura e mais macia do que o normal, parecendo ter sido remexida há muito tempo. Seu coração deu um pulo. Ela começou a cavar com a enxada naquele ponto exato, curiosa para saber o que poderia estar escondido.
Uma batida seca e oca fez a velha levantar a cabeça rapidamente, e o barulho de metal contra a madeira a fez gelar. O que ela descobriu não era uma raiz grossa ou uma pedra, mas uma abertura irregular, coberta por um pedaço de madeira mais pesado e cuidadosamente disfarçado. Era um buraco feito por mãos humanas, escondido sob a última tábua do galinheiro, exatamente onde a luz da manhã mal chegava. Marisa ficou ali, ofegante, sentindo a adrenalina correr por suas veias cansadas. Seus olhos se arregalaram em choque, e o pensamento de que pudesse ser algo perigoso, talvez algum animal morto ou um esconderijo antigo, a fez hesitar. Ela se ajoelhou e tirou a pesada tampa de madeira, olhou para baixo e a escuridão do buraco parecia engolir a luz. Marisa esticou a mão trêmula, tateando o que havia lá dentro. O tato revelou um objeto grande, duro e metálico, frio ao toque. Não era uma pedra ou um bicho. Era algo com a forma de um baú ou um caixote de metal, firmemente enterrado na terra. Ela sabia, com a certeza de uma profecia, que o segredo do galinheiro, mencionado pela mãe de Josué, estava nas suas mãos. Aquele baú não era dela, mas a tentação era imensa. Josué mal conseguia dormir, perturbado pela serenidade e pelo trabalho duro da estranha. O barulho de seu sono agitado foi subitamente interrompido por um grito abafado e um estrondo vindo da direção do galinheiro. Ele se levantou da cama em um salto, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. O que teria acontecido a Marisa no meio daquela terra esquecida, com um baú desconhecido à espera? O grito abafado de Marisa e o barulho de terra e metal fizeram Josué sair da casa principal como um raio, rompendo a calma letárgica em que vivia há anos. Ele correu em direção ao galinheiro, o corpo velho respondendo à emergência com uma agilidade que o surpreendeu. Ao chegar, encontrou Marisa ajoelhada e ofegante ao lado do buraco aberto, a enxada caída ao seu lado, os olhos fixos na escuridão úmida da terra. A cena era estranha, e Josué sentiu um calafrio percorrer a espinha. — Marisa, o que houve? A senhora se machucou? Perguntou Josué, sua voz carregada de genuína preocupação. Marisa levantou a cabeça, e o medo em seu rosto havia sido substituído por uma expressão de espanto e perplexidade que ele nunca vira. Ela apontou para o buraco sem dizer uma palavra, a mão trêmula indicando o objeto pesado e escuro que mal se distinguia na profundidade. Marisa sabia naquele momento que estava diante de um ponto de não retorno. Ela, uma mulher que acabara de ser jogada na rua, tinha em suas mãos a chave para a riqueza de outro homem. Poderia simplesmente pegar o que parecia ser um tesouro, fugir e jamais olhar para trás. Mas o código moral que a sustentava, mesmo na miséria, era mais forte do que a tentação. A decência de Josué, ao acolhê-la, exigia que ela fosse igualmente decente. Tem um baú aqui, seu Josué, de metal. Pesado, ela finalmente conseguiu dizer, a voz mal saindo. Josué se aproximou, iluminando o fundo do buraco com o lampião. Ele viu o contorno escuro e quadrado do objeto, com alças laterais de ferro que pareciam enferrujadas, e sua mente imediatamente voltou às histórias de sua mãe, Dona Esmeralda. Os dois trabalharam juntos, Josué usando uma corda velha para envolver o baú e Marisa ajudando a puxar o peso do chão molhado. O baú era incrivelmente pesado e resistente, exalando um cheiro de terra e metal antigo. Ao ser finalmente arrastado para fora, um jato de poeira e sujeira se espalhou pelo chão, e eles puderam ver as iniciais gravadas no topo. EDP, as iniciais de Esmeralda Dias Pereira, a falecida mãe de Josué. Josué ficou pálido. As mãos tremiam não pelo esforço físico, mas pela emoção inesperada. Ele se lembrou da mãe, sempre reservada e cuidadosa, que morreu sem nunca ter revelado um segredo. Aquele baú era real, o tal segredo do galinheiro que ela mencionara anos atrás. Ele olhou para Marisa,
entendendo a gravidade do que ela lhe havia encontrado e a honestidade em entregá-lo. O baú estava fechado com um cadeado antigo e robusto, quase soldado pela ferrugem. Usando um machado e uma barra de ferro, Josué forçou a abertura com golpes potentes. O som seco e estrondoso ressoou pela fazenda abandonada, parecendo quebrando não apenas o metal, mas também a maldição de abandono que pesava sobre Santo Antônio. A tampa finalmente cedeu, revelando o seu conteúdo. Não era ouro, nem joias reluzentes, mas algo muito mais valioso naquele ano de 1838. Maços e maços de dinheiro antigo, notas de valores altos, perfeitamente embaladas em papel encerado e dispostas em pilhas. Além do dinheiro, havia uma pequena caixa de madeira contendo algumas moedas de ouro e, no topo de tudo, um envelope grosso, amarelado e selado, com o nome de Josué escrito na caligrafia firme de sua mãe. Josué pegou o envelope, e o papel frio e áspero em suas mãos parecia conectar-se diretamente ao passado. O dinheiro era uma quantia enorme, suficiente não apenas para restaurar a fazenda, mas para transformá-la em uma das mais prósperas da região. Marisa, olhando para toda aquela riqueza, sentiu apenas alívio. Sua honra estava intacta e ela lhe havia ajudado a mudar o destino de seu benfeitor. Josué abriu a carta e começou a ler em voz alta, a voz embargada pela emoção. Dona Esmeralda explicava que havia economizado o dinheiro por anos, escondendo-o de seu marido, um homem que ela temia ser bom demais, e que poderia gastar tudo em caridade ou em negócios arriscados, deixando o filho na miséria. Ela queria garantir que Josué, após sua morte, tivesse os meios para sustentar a fazenda em tempos difíceis e nunca vendesse a terra. A carta terminava com uma instrução clara: meu filho, não use este dinheiro para se isolar. Use-o para prosperar, mas nunca esqueça a honra e a gratidão. O galinheiro é a chave para o futuro, não por causa do dinheiro, mas por causa da promessa que você fará a si mesmo de não desistir da sua terra. Josué desabou em lágrimas silenciosas. A realização de que o amor de sua mãe estava ali, enterrado e guardado por 30 anos, lhe deu uma força nunca antes sentida. No calor daquele momento, a paz foi subitamente quebrada pelo som de um cavalo e uma voz arrogante. Era Afonso, o filho do novo coronel, o mesmo que havia despejado Marisa, acompanhado de um capanga. Ele havia seguido as fofocas até a fazenda, suspeitando que Marisa estava sendo acolhida e podia ser explorada por ele. Seu Josué, vim buscar a velha, ela me deve dias de trabalho, disse Afonso, com um sorriso cínico, olhando Marisa de cima a baixo com desprezo. É bom na enxada, e eu preciso de gente que trabalhe. Josué colocou a carta da mãe no bolso e se levantou. O seu semblante havia mudado, a melancolia sumira, substituída por uma frieza de aço. Ele se colocou entre Afonso e Marisa, que encolheu-se ligeiramente, assustada com a presença do homem que representava sua desgraça. Josué já não era o homem apático de antes. O dinheiro e a honestidade de Marisa o haviam ressuscitado. A senhora Marisa não deve nada a ninguém, Afonso, respondeu Josué, com a voz firme e surpreendentemente alta. Ela não é sua propriedade. Ela está em minha fazenda, sob minha proteção, e ela trabalha para mim agora. Sugiro que volte para a sua fazenda e cuide de sua própria terra. Afonso ficou chocado com a audácia do fazendeiro, conhecido por sua passividade. Ele hesitou, vendo a determinação nos olhos azuis de Josué e percebendo que algo havia mudado drasticamente. O filho do coronel tentou argumentar, ameaçando levar o assunto ao delegado, mas Josué não recuou 1 centímetro, mencionando a lei da propriedade e o direito de acolhimento. Afonso e seu capanga bateram em retirada, mas o incidente serviu de aviso. Josué sabia que a fofoca na vila se intensificaria e que o segredo do baú logo seria substituído pelo escândalo social. Ele virou-se para Marisa, que o olhava com admiração e gratidão profundas.
Ele acabara de defendê-la como se ela fosse família. Marisa sabia que a decisão de entregar o baú havia sido a coisa mais importante que ela fizera em sua vida. Josué segurou as duas mãos dela, ásperas e sujas de terra, e disse olhando-a nos olhos: Marisa, a senhora me devolveu mais do que imagina. A partir de hoje, a senhora não é minha empregada. A senhora é a minha protetora. Meu destino está ligado ao seu. O baú de metal estava vazio sobre a terra remexida, e o lampião projetava sombras longas na parede do galinheiro. Josué e Marisa eram agora guardiões de um segredo que lhes havia dado poder, mas que, ao mesmo tempo, os colocava sob a mira da ganância e do julgamento alheio. O que eles fariam com todo aquele dinheiro e como a vila reagiria a essa estranha aliança entre o fazendeiro melancólico e a forasteira sem teto? O futuro de Santo Antônio dependia de uma decisão que precisava ser tomada antes do próximo amanhecer. Com a carta da mãe nas mãos e o baú vazio ao lado, Josué e Marisa passaram a noite em claro, traçando o plano de ressurreição da fazenda Santo Antônio. Eles não precisaram de muitas palavras. Havia uma sincronia tácita entre eles. A urgência de quem precisa agir antes que o mundo externo desconfie de algo. Josué, que durante anos viveu na penumbra da melancolia, estava agora iluminado por um propósito, impulsionado pela promessa de sua mãe e pela dignidade de Marisa. O primeiro passo foi o mais discreto e crucial. Josué viajou no dia seguinte à cidade mais próxima, São João del Rei, não a pequena São Miguel do Cedro, para trocar uma parte considerável do dinheiro antigo por cédulas atuais. Ele agiu com cautela, comprando ferramentas e materiais de construção de forma gradual, para não despertar a atenção súbita. Marisa, enquanto isso, permaneceu na fazenda, iniciando a limpeza da casa principal e tratando da terra com o conhecimento que só os anos de trabalho podiam dar. A transformação de Santo Antônio começou devagar, mas logo se tornou evidente. O capim alto foi cortado, as cercas foram reparadas e a casa principal, que parecia um fantasma, recebeu uma nova camada de cal. Josué contratou alguns peões da região, prometendo pagamento justo e pontual, algo raro nas fazendas vizinhas. Seu semblante mudou. O fazendeiro apático foi substituído por um homem enérgico, cujos olhos tinham voltado a brilhar com a luz do futuro. Marisa não estava mais escondida na cabana de caseiro. Ela se mudou para um quarto na casa principal, não como empregada, mas como a governante de Josué, responsável por organizar a casa, a despensa e, o mais importante, a horta e o galinheiro. Ela se dedicava ao trabalho com uma paixão feroz, como se estivesse restaurando a própria vida. As sementes que ela plantava e a terra que preparava eram metáforas da esperança que ressurgia dentro dela. A mudança na fazenda era visível, mas a explicação era incompleta. Como Josué, conhecido por estar sempre endividado, conseguira subitamente tanto dinheiro para reformar tudo e contratar peões? A falta de uma resposta clara serviu de combustível para a imaginação febril dos moradores de São Miguel do Cedro, liderados pela invejosa Dona Odete. Eles não aceitavam que a prosperidade tivesse chegado por meios honestos. A fofoca atingiu um novo nível de maldade. Eles inventaram que Marisa, a velha forasteira, havia seduzido Josué, manipulando-o para vender parte de sua terra em troca de dinheiro, e que ela o estava envenenando lentamente para ficar com tudo. O fato de Marisa morar na casa principal, mesmo tendo um quarto separado, era visto como um escândalo moral sem precedentes. Certa manhã, enquanto Josué e Marisa estavam na horta, Dona Odete e um grupo de mulheres curiosas e fofoqueiras, sob o pretexto de comprar ovos que Marisa já estava começando a produzir, apareceram na fazenda Santo Antônio. A intenção delas não era comercial, mas social, confrontar Marisa e Josué e tentar arrancar a verdade sobre a fonte da riqueza. Dona Odete, gorda e com o rosto vermelho de inveja e ousadia, encarou Marisa com desdém. Ora, vejam só a Marisa Rosa,
disse ela em voz alta, para que todos ouvissem. Que sorte a sua, hein? De mendiga na estrada, a dona de casa do seu Josué. Dizem que a caridade de Josué tem preço alto e que a senhora está lhe custando a alma com todo esse dinheiro vindo de onde ninguém sabe. A ofensa de Dona Odete atingiu Marisa como um chicote. As palavras cruéis eram um eco da humilhação que ela havia sentido ao ser abandonada pelos próprios filhos. Seu rosto queimou, e por um instante ela considerou fugir e se esconder, deixando Josué lidar com a situação. Mas sua determinação, reforçada pela lealdade que sentia por Josué, a impediu. Josué, porém, antecipou a reação dela. Ele se adiantou, colocando-se entre Marisa e as fofoqueiras. Sua voz, normalmente calma, soou como um trovão, surpreendendo a todos. Basta, Dona Odete. A senhora está em minha propriedade e não tem o direito de ofender a honra de quem trabalha. A dignidade de Marisa vale mais do que todos os boatos podres que saem da sua boca. Ele continuou, falando diretamente para o grupo. Esta fazenda está prosperando graças ao trabalho e à bênção. Não devo satisfação a ninguém sobre meus negócios. Mas que fique bem claro, Marisa é uma mulher honrada, e quem ousar falar mal dela na minha frente terá que se entender comigo. O tom era uma ameaça velada, mas carregada de uma autoridade que o velho Josué havia perdido. O grupo de fofoqueiras recuou assustado. A confrontação pública era exatamente o que Josué precisava para estabelecer um limite e proteger Marisa. Elas se retiraram rapidamente, derrotadas pela firmeza do fazendeiro e pelo brilho recém-adquirido de sua fazenda. No entanto, o embate as deixou mais convencidas de que havia um segredo sombrio ali. Depois que as vizinhas se foram, Josué olhou para Marisa, que ainda estava pálida, mas com lágrimas de gratidão nos olhos. Ela percebeu que a defesa de Josué não era apenas uma questão de honra, mas um compromisso emocional que estava se aprofundando entre eles. Ele havia arriscado sua reputação para protegê-la da crueldade da vila. Obrigada, seu Josué. O senhor me defendeu como se eu fosse... Marisa parou, sem conseguir encontrar a palavra. Como se fosse o quê, Marisa? Minha família? Meu destino? Completou Josué com um sorriso terno, a luz suave do sol da manhã, iluminando seus olhos. Ele não estava mais se escondendo atrás de sua dor. Ele estava se abrindo para uma nova verdade. Naquele momento, enquanto os dois se olhavam na horta restaurada, em meio aos brotos verdes de esperança, Marisa sentiu algo que não sentia há décadas: amor e pertencimento. Não o amor apaixonado da juventude, mas a conexão profunda e madura de duas almas que foram quebradas e se encontraram novamente no outono da vida. Eles eram parceiros em um segredo, parceiros em uma fazenda e, inegavelmente, parceiros de destino. A recuperação da fazenda era quase completa, mas a reputação de Marisa ainda estava em jogo. A única maneira de silenciar de vez as línguas venenosas e garantir a paz seria um ato que chocaria a pequena São Miguel do Cedro e formalizaria o laço entre eles. Josué sabia qual era o próximo e inevitável passo, o que sua mãe, em sua carta, havia sutilmente instigado. Afonso e Dona Odete representavam o mundo antigo, cheio de malícia e julgamento. Josué e Marisa representavam a esperança de um novo começo, a prova de que a bondade, se combinada com o trabalho duro, sempre prevalece. Mas para que essa prova fosse completa, a aliança precisava ser selada diante de Deus e dos homens. A decisão estava tomada. Naquela noite, Josué encontrou Marisa sentada na varanda, olhando para as estrelas, e sentou-se ao seu lado. Ele segurou a mão dela e fez o que parecia impensável para o recluso Josué de meses atrás. Marisa, ele começou, com a voz firme, mas cheia de ternura. Não aguento mais essa situação. Não aguento a senhora sendo julgada e nem aguento mais a solidão. A senhora aceita. Aceita se casar comigo e me ajudar a cuidar dessa fazenda pelo resto de nossas vidas? O pedido não era romântico,
mas uma proposta de vida inteira e de dignidade mútua. Marisa sentiu o coração parar. Casamento? Naquela idade? Com Josué, o homem que a salvara, mas que era o centro de toda a fofoca? O risco era enorme, mas a promessa de felicidade era maior. Se ela aceitasse, calaria todas as bocas e ganharia um lar e um amor verdadeiro. Se ela recusasse, viveria para sempre sob a sombra da dúvida. A resposta de Marisa seria a sentença final para a história de Santo Antônio. A quietude da noite foi quebrada apenas pelo som distante dos grilos, e a proposta de casamento de Josué pairou no ar como uma névoa espessa, desafiando a lógica e a idade dos dois. Marisa o encarou, as rugas de preocupação em sua testa suavizadas pela emoção inesperada. Aquele pedido não era sobre paixão ardente, mas sobre a promessa de dignidade, um lar e, acima de tudo, um reconhecimento público da sua honra, vilipendiada pela comunidade. Seu Josué, Marisa começou a voz rouca, lutando para controlar as lágrimas que ameaçavam vir. Eu sou uma velha, desgraçada pelos meus próprios filhos. Eu mal cheguei à sua casa e já lhe causei fofoca e inimizade. Não sou mais jovem e não sou rica. O que o senhor vê em mim para me oferecer um nome e um lar? A honestidade de sua pergunta era dolorosa, refletindo todas as humilhações que havia suportado. Josué apertou-lhe a mão com firmeza, olhando-a nos olhos sob a fraca luz da varanda. Eu vejo a bondade, Marisa. Vejo a honra que não te deixou fugir com um tesouro. Eu vejo a força que me fez levantar dessa cadeira e começar a trabalhar de novo. E vejo a única pessoa neste mundo que se importa com Santo Antônio tanto quanto eu. Eu não procuro juventude, procuro companhia e paz. Aceite, Marisa, aceite para que possamos viver em paz, debaixo da lei de Deus e dos homens. A certeza nas palavras de Josué dissipou qualquer dúvida restante. O medo do julgamento alheio era grande, mas o medo da solidão e o desejo de pertencer a algo eram maiores. Eu aceito, Josué, aceito me casar com o Senhor, respondeu Marisa, e um sorriso genuíno, há muito ausente de seu rosto, iluminou a noite. O aperto de mão selou o acordo, mais importante do que qualquer beijo apaixonado, uma promessa de lealdade até o fim. A notícia do noivado foi um verdadeiro terremoto na pequena São Miguel do Cedro. Dona Odete quase desmaiou em sua venda e os boatos se multiplicaram. É golpe. Ela o enfeitiçou com bruxaria. Ele só pode estar louco casar com uma mulher daquela idade. O escândalo era exatamente o que Josué e Marisa precisavam para desviar o foco da riqueza repentina para a extravagância social de sua união. Josué usou parte do dinheiro recém-adquirido para organizar um casamento simples, mas decente, na pequena igreja do vilarejo. Era um ato de desafio contra os seus detratores, uma declaração pública de que a sua união era legítima e inabalável. O padre, um homem idoso e pragmático, aceitou realizar a cerimônia, respeitando a história de solidão de Josué e a visível devoção de Marisa. No dia do casamento, a igreja estava lotada de curiosos, todos esperando por algum drama ou por um sinal da loucura de Josué. Marisa vestia um vestido simples, mas novo, e segurava um buquê de flores do campo colhidas por ela mesma na fazenda. Ela estava radiante, não pela beleza, mas pela paz interior. Ao caminhar pelo corredor, ela ignorou os olhares de desprezo e julgamento, fixando os olhos apenas em Josué, que a esperava no altar. Durante a cerimônia, o momento de maior tensão ocorreu quando o filho do coronel, Afonso, apareceu na porta da igreja, acompanhado por alguns peões, tentando intimidar o casal com sua presença ameaçadora. Josué, no entanto, não demonstrou medo. Ele olhou para Afonso com uma calma resoluta que o fez hesitar e desviar o olhar. A riqueza do baú lhe havia dado não apenas dinheiro, mas a autoridade moral para se defender. Após a troca dos votos e das alianças simples, o padre declarou-os marido e mulher.
O casal virou-se para a congregação e um silêncio respeitoso quebrou-se em aplausos tímidos dos poucos amigos e vizinhos decentes que ainda lhes restavam. Eles haviam superado o maior obstáculo, o julgamento de São Miguel do Cedro. Eles eram agora Marisa e Josué Dias Pereira, uma família. A pequena recepção aconteceu na fazenda Santo Antônio, agora limpa e cheia de vida. Foi uma festa humilde, mas cheia de alegria genuína. Marisa, pela primeira vez em anos, sentiu-se a dona da casa, oferecendo o que ela mesma havia cultivado. Ela sorria e ria, e o peso da vida parecia ter se dissipado no ar fresco da fazenda. A aliança deles rapidamente se tornou a base para um sucesso financeiro ainda maior. Com o dinheiro do baú, Josué investiu em boas sementes, gado de qualidade e, seguindo o conselho pragmático de Marisa, expandiu o pequeno galinheiro, que havia se tornado um símbolo de seu recomeço. O galinheiro, antes um lugar de abandono, era agora um centro de produtividade, fornecendo ovos e aves para toda a região. O amor deles era maduro, baseado na admiração mútua e no respeito pelo trabalho do outro. Josué apreciava a força e o senso prático de Marisa, e ela admirava a bondade inabalável e a integridade que ele demonstrava, especialmente ao protegê-la. Eles encontraram na velhice a companhia e o propósito que haviam perdido na juventude, provando que o amor não tinha prazo de validade. A prosperidade da fazenda, no entanto, não veio sem um custo. A única filha de Marisa, Benedita, que havia se recusado a dar abrigo à mãe meses antes, soube da riqueza e do casamento. Sentindo-se culpada, e mais ainda, oportunista, ela escreveu uma carta pedindo perdão e insinuando que precisava de ajuda financeira. Marisa leu a carta com a calma de quem já perdoou, mas não esqueceu. Ela e Josué discutiram a situação. Eles decidiram que a bondade deveria ser usada como ferramenta de ensino, não como fonte de recompensa pela ingratidão. O dinheiro seria usado para fazer o bem, mas não para pagar o egoísmo. A fazenda Santo Antônio tornou-se um farol na região. Josué e Marisa, agora respeitados e invejados, usaram sua nova riqueza para ajudar os peões pobres, oferecendo salários justos e abrigo decente. Eles provaram que o tesouro da mãe de Josué não servia apenas para o enriquecimento pessoal, mas para a redenção social e para honrar a promessa de bondade. O casamento foi a verdadeira pedra angular do recomeço. Ele não apenas legalizou a união, mas calou a boca dos fofoqueiros mais ferrenhos. O casal, antes dois solitários, estava agora unido e forte, pronto para enfrentar qualquer desafio que a vida lhes apresentasse juntos. A felicidade era palpável, mas o futuro ainda aguardava algumas provações. Josué, sentado na varanda com Marisa, observava as luzes de sua próspera fazenda e pensava na ironia do destino. A velhice, que parecia ser o fim, havia se tornado o seu mais belo começo. Eles haviam encontrado a paz e o propósito, mas restava uma questão. Como eles lidariam com o perdão aos filhos ingratos de Marisa e como a prosperidade mudaria seu próprio caráter com o passar dos anos? O casamento com Marisa havia redefinido Josué e a fazenda Santo Antônio, transformando o lugar de abandono em um refúgio de prosperidade. Os anos se seguiram e a fazenda floresceu sob o comando da dupla, tornando-se conhecida não apenas pela riqueza de suas colheitas e a abundância de seus ovos, mas pela decência e justiça com que Josué tratava seus empregados. Ele investia nas famílias, fornecendo moradia digna e garantindo que os filhos dos peões tivessem acesso à escola na vila. Marisa, agora Dona Marisa, era a verdadeira força motriz por trás da organização doméstica e da horta, onde ela plantava não apenas para a venda, mas para alimentar os necessitados da região.
A solidariedade que ela não recebeu na sua hora de desespero, ela dedicava agora aos outros. Sua face, antes marcada pela dor e humilhação, estava agora serena, refletindo a paz e a satisfação de ter encontrado seu lugar no mundo. A comunidade de São Miguel do Cedro, que antes espalhava fofocas sobre a união, foi lentamente forçada a engolir seu veneno. Dona Odete e os outros fofoqueiros ficaram desmoralizados ao ver que o casamento não era um golpe, mas uma união de respeito. O sucesso de Santo Antônio era inegável, e o caráter justo de Josué fazia com que muitos, inclusive o ambicioso Afonso, procurassem-no para pedir favores ou conselhos sobre plantio. O verdadeiro teste para a nova felicidade de Marisa veio na forma de sua filha, Benedita, que finalmente viajou à fazenda depois de 1 ano de casamento, trazendo consigo o marido e os filhos, sob o pretexto de matar a saudade. Na verdade, ela vinha atraída pelo cheiro da riqueza, disfarçando a ganância com lágrimas de arrependimento. Ela esperava ser recebida com o perdão irrestrito e uma generosa ajuda financeira. Marisa os recebeu com a formalidade de uma anfitriã, não com o calor de uma mãe. Ela preparou um grande almoço usando os produtos frescos da fazenda e tratou a filha e o genro com cortesia, mas com uma distância emocional inconfundível. O contraste entre a miséria que Benedita lhe havia oferecido e o luxo simples da fazenda, construído sobre a honestidade de Marisa, era gritante. Durante a visita, Benedita não demorou a tocar no assunto do dinheiro, contando histórias de dívidas e dificuldades, e insinuando que, como única filha, ela merecia uma parte da nova riqueza da mãe, talvez para compensar os anos de sofrimento. A pressão de Benedita e do genro era constante, um lembrete do egoísmo que quase levou Marisa à morte na estrada. Josué, observando a situação, interveio com a sabedoria que a idade e a experiência lhe trouxeram. Ele se sentou com Benedita e o marido, não para repreendê-los, mas para lhes dar uma lição de vida. Ele explicou que o dinheiro vinha de um legado de honra deixado por sua mãe, e que só seria usado para sustentar a fazenda e ajudar quem realmente não tinha escolha. Sua mãe e eu passamos por muita coisa, disse Josué, com a voz calma, mas firme. O dinheiro está aqui para garantir que ninguém mais precise mendigar um teto ou um pedaço de pão. Mas o dinheiro não compra perdão, nem substitui o trabalho duro. Eu posso lhes dar um bom conselho sobre como plantar e trabalhar, e até lhes emprestar ferramentas, mas não vou premiar a ingratidão. Benedita e o marido ficaram constrangidos. Eles haviam esperado um perdão fácil e uma bolsa cheia de dinheiro, mas encontraram um muro de dignidade e princípios. Eles entenderam que o dinheiro havia transformado Josué e Marisa em pessoas ainda mais fortes, e que a riqueza não havia corrompido sua moral, mas sim a havia fortalecido. Marisa, finalmente, teve um momento a sós com sua filha. Eu te perdoo, minha filha, por não ter me ajudado, disse Marisa com uma serenidade surpreendente. Mas o perdão é de Deus. O dinheiro que temos veio porque eu fui honesta com um homem decente. Aprenda a trabalhar com suas próprias mãos, como eu fiz. Não espere que a sorte dos outros resolva seus problemas. A visita terminou de forma melancólica para Benedita. Ela voltou para casa de mãos vazias, mas com uma lição severa. A dor da rejeição não era mais forte que a dor da ingratidão, e Marisa havia demonstrado a sua força ao colocar o princípio acima do laço de sangue. Ela usou o legado do baú, não para punir, mas para educar. Josué e Marisa continuaram seu trabalho na fazenda, agora mais unidos do que nunca, tendo superado o último teste, o teste da ganância familiar. Eles se tornaram benfeitores silenciosos da vila, doando para a igreja, ajudando a escola e fornecendo alimentos aos mais pobres. Eles eram a prova viva de que a riqueza pode coexistir com a bondade, se a base for a honra.
Nos anos seguintes, a única coisa que cresceu mais do que a fazenda foi o amor maduro e tranquilo entre o casal. Eles não precisavam mais provar nada a ninguém. Eles haviam encontrado no crepúsculo da vida um propósito mútuo e uma felicidade que a juventude nunca lhes proporcionou. A história de Marisa e Josué era contada como um milagre na vila. Josué, já com mais de 70 anos, e Marisa, com mais de 75, sentavam-se juntos na varanda, observando a fazenda iluminada. A cabana de caseiro, onde tudo começou, havia sido reformada e transformada em um pequeno museu de memórias. A vida havia lhes dado uma segunda chance, e eles a haviam aproveitado com a sabedoria que só a idade pode oferecer. O que mais o destino lhes reservaria? O tempo, que havia sido um inimigo implacável para Marisa e Josué em sua juventude, tornou-se um amigo compassivo na velhice. 10 anos se passaram desde que Marisa, então uma forasteira desesperada, encontrou um refúgio e um tesouro no galinheiro esquecido. A fazenda Santo Antônio era agora um modelo de prosperidade e justiça, um farol de esperança em Minas Gerais. Josué, com seus 70 e poucos anos, e Marisa, que passava dos 75, eram a personificação de uma vida bem vivida, cheia de trabalho e propósito mútuo. A casa, antes escura e melancólica, exalava o aroma reconfortante de café fresco e bolo de fubá, e o som dos netos dos peões brincando no terreiro havia substituído o silêncio fúnebre do passado. A vida deles havia se tornado uma rotina suave de cuidado mútuo, de decisões compartilhadas sobre a colheita e de momentos tranquilos na varanda ao final de cada dia. O amor, que havia florescido na necessidade, amadureceu na gratidão e no respeito. Certa tarde, Josué e Marisa estavam sentados lado a lado, observando o pôr do sol tingir os campos de café de um dourado suave. Josué segurava a mão enrugada de Marisa, a mesma mão que havia cavado o tesouro e que agora plantava as flores mais bonitas da varanda. O silêncio era confortável, preenchido apenas pelo som do vento nas folhas. Josué, Marisa começou, a voz um pouco mais fraca com o passar dos anos, mas ainda clara. O senhor ainda se lembra do dia em que me encontrou na estrada? Eu estava pronta para desistir. O mundo tinha acabado para mim. Josué virou-se para ela, e seus olhos azuis, embora desbotados, brilhavam com uma ternura profunda. Lembro-me, Marisa, e eu estava pronto para desistir da vida. A senhora achava que eu lhe havia salvado, mas foi o contrário. A senhora trouxe a luz e a honra que minha mãe havia escondido. O galinheiro não guardava apenas dinheiro, guardava o meu futuro, e a chave para ele era a sua bondade. Ele se inclinou, e a cabeça grisalha roçou o ombro dela. O casamento não foi por paixão juvenil, foi por dignidade, e acabou sendo a coisa mais amorosa que fizemos em toda a nossa vida. Não houve um dia, nestes 10 anos, que eu não tenha agradecido a Deus por ter me feito sair naquele dia e ter tido a coragem de lhe estender a mão. Marisa sorriu, um sorriso que lhe enrugava o canto dos olhos, mas que era sincero. Ela pensou na carta de Dona Esmeralda, a mãe de Josué, que havia falado de não desistir da terra e de usar o dinheiro com honra. Josué havia cumprido cada palavra daquele legado, e ela, a forasteira, havia se tornado guardiã dessa promessa. Eles haviam aprendido que a verdadeira riqueza não estava nas pilhas de notas, mas na possibilidade de recomeçar quando tudo parecia perdido. A história deles se tornou uma lenda na vila, um conto moral sobre como a dignidade e a segunda chance são os bens mais preciosos, e que a idade não é um obstáculo para a felicidade. O destino havia unido duas almas solitárias, quebradas pela perda e pela ingratidão. Marisa havia perdido o lar e a família, e Josué havia perdido a esposa e a vontade de viver. Eles encontraram um no outro não apenas um parceiro, mas um propósito compartilhado. Provar que a bondade, mesmo em um mundo de ganância,
como o representado por Afonso e Benedita, pode prosperar. A cabana de caseiro, onde Marisa havia passado sua primeira noite, era agora um pequeno santuário, reformado, mas mantendo a simplicidade. Dentro, o lampião antigo e a imagem de Nossa Senhora, que ela carregava no saco de estopa, estavam expostos ao lado de uma cópia da carta de Dona Esmeralda. Era o memorial de sua jornada e do nascimento de uma nova vida. Eles eram a prova de que a vida não acaba aos 60. O melhor amor, o mais sólido e verdadeiro, pode ser aquele que se encontra quando se pensa que a colheita da vida já passou. O casamento deles havia sido uma semente plantada na terra batida da adversidade, e os frutos eram a paz e a alegria que irradiavam. Josué fechou os olhos, sentindo o calor do sol poente em seu rosto e a mão de Marisa na sua. Sim, pensou ele, foi destino. E assim se concluiu a história de Marisa e Josué, duas pessoas que o mundo já tinha deixado para trás, que a vida já tinha machucado demais, mas que encontraram uma na outra a força para recomeçar. Uma história de amor tardio, de segundas chances, de como nunca é tarde para ser feliz. Quantas pessoas você conhece que acham que a vida acabou depois de uma certa idade? Quantos desistem de acreditar que coisas boas ainda podem acontecer? Marisa e Josué nos ensinam que, enquanto houver um dia pela frente, ainda há esperança, ainda há possibilidade de encontrar companhia, amor e propósito. Se essa história te emocionou ou te fez refletir sobre a importância da honra e do perdão, não esqueça de deixar seu like. O que você faria no lugar de Marisa ao encontrar o baú? Entregaria a Josué ou fugiria com o dinheiro? Deixe seu comentário polêmico abaixo e me diga de que lado você está. Além disso, o velho galinheiro se tornou um símbolo de redenção e recomeço. Para você, qual é o seu galinheiro que precisa ser limpo para revelar o tesouro escondido da sua vida? Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder a próxima história. Já estou preparando um novo vídeo emocionante sobre um casal que se separou na juventude e se reencontrou 50 anos depois, revelando um segredo sobre uma fazenda herdada. Clica aqui e vem comigo nessa próxima jornada emocionante pelo Brasil de antigamente. Até a próxima história. E lembre-se, nunca é tarde para encontrar sua felicidade.